Olá, essa apresentação nós falaremos um pouco do transporte de docetaxel através de nanocarreadores lipídicos ultrapequenos para o tratamento de câncer. Esta é uma variação in vivo e in vitro. Essa apresentação ela é uma exigência parcial do programa de pós-graduação de nível mestrado da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, campus Diadema, sob orientação do professor Newton, na disciplina de Desenvolvimento e Caracterização de Sistemas Nanoparticulados Poliméricos e Lipídicos. A primeira parte dessa apresentação será realizada por mim, Fábio Moura, e a segunda parte será realizada por Bruno Camargo, e ele vai estar falando um pouco da discussão e dos resultados. Aqui a gente trouxe um recorte do título do artigo, onde foi baseado a apresentação desse trabalho. Vamos começar falando um pouco da molécula-alvo, né, o docetaxel. O docetaxel ele é encontrado aí nos artigos com uma sigla DTX ou DLX. E essa molécula tem uma característica de tratamento como agente antineoplásico e ele é utilizado no tratamento de vários tipos de câncer. A referência desse medicamento é encontrada no mercado como Taxotere e é produzido pelo laboratório Sanofi com as apresentações de solução injetável a 20 mg por ml e 80 mg por 4 ml. A patente desse medicamento foi solicitada no ano de 1986 e foi aprovada para comercialização no ano de 1995 para o tratamento de câncer de mama, pulmão, próstata, adenocarcinoma gástrico, câncer de cabeça, pescoço e ovário. O tratamento é realizado através de monoterapia, ou seja, unicamente com docetaxel, ou então o tratamento é realizado associado a outros fármacos, como por exemplo a doxorubicina, carboplatina, trastuzumab, ciclofosfamida, entre outros. É interessante também que o paciente, uma vez que passa a fazer o tratamento com docetaxel, ele tem um incremento aí de sobrevida de aproximadamente 5 anos. Em relação aos dados de segurança dessa molécula, ela é uma molécula bem perigosa de trabalhar, de ser ministrada, porque ela cai num grupo chamado citotóxico, carcinogênico, mutagênico e também pode causar alteração de fertilidade. Antes de seguir com a discussão do artigo, vamos falar um pouco de número financeiro, de moeda, né? Então, todo medicamento, ele para a indústria precisa gerar algum lucro, senão ela não vai seguir com a pesquisa. Por exemplo, em relação ao faturamento do mercado financeiro brasileiro no período de 2005 a 2018, a gente conseguiu fazer um levantamento na base de dados da Anvisa, né, através da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. A gente também fez uma pesquisa rápida no Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico de 2018 e a gente conseguiu pegar também bastante dado no Guia 2019 Interpharma. Segue aqui uma dica, vale muito a pena ler esses documentos, são bem interessantes os números e os gráficos que eles trazem. Então vamos lá. No ano de 2005, houve um faturamento aí de 21,89 bilhões de reais em relação ao mercado brasileiro, né? Quase 22 bilhões, muito dinheiro. 13 anos depois, lá no ano de 2018, esse faturamento subiu estrondosamente para 76,2 bilhões de reais. Houve um aumento aí de 348% em relação ao faturamento de medicamentos. Só por aqui a gente já vê que é mais do que justificável para a indústria, né, olhando para a parte financeira, investimento no desenvolvimento de novas moléculas, de novos carreadores. Bom, agora a gente vai ver um pouco a respeito dos gastos com medicamentos no mundo.
Então, no slide anterior a gente viu o faturamento, agora a gente vai ver o gasto. Também na guia 2019 da Interpharma, a gente achou esse número de 1,2 trilhões de dólares, né? Ele aponta que esse valor foi gasto só no ano de 2018. E foi feita uma estimativa, então, para o ano de 2023, onde haveria um gasto que ultrapassaria a barreira de 1,5 trilhões de dólares. É muito dinheiro que a gente está falando. E dentro desse todo, tirando a fatia de medicamento apenas para tratamento de câncer, então há um gasto aí aproximadamente de 100 bilhões de dólares. Olhando para esse gráfico, a gente consegue ver que o Brasil também tem um gasto bem expressivo com medicamentos. Então foi feita uma projeção também para o ano de 2023 aqui para o território brasileiro, onde estimou-se um gasto aí na aproximadamente de 39 a 43 bilhões de dólares. Esse dinheiro todo é distribuído aí em torno de 238 milhões de doses. A gente olha para essas barras aqui, por exemplo, olha, se olha para os gastos, né, da China, do Brasil, da Rússia, da Índia e dos demais países emergentes. Então, quando você olha os gastos do Brasil, você vê que tá bem parecido com os outros países, né, olha. Então, o Brasil ele gasta muito dinheiro com medicamento. Por outro lado, também a gente tem um investimento pesado em genérico, né? Você olha que olhando para a Rússia e para a Índia, por exemplo, eles não têm tanto medicamento genérico quanto tem aqui, né? Gasto com medicamento. O que chega mais perto aqui nesse gráfico é a Índia, desculpa, a China. Nesse gráfico, então, a gente já vê o faturamento gerado pelo Docetaxel no território brasileiro. Então, através de uma fonte confidencial, a gente conseguiu garimpar esses dois números para o ano de 2017 e para o ano de 2018. No ano de 2017, foram faturados apenas com docetaxel no Brasil 51,8 milhões de reais. Já no ano de 2018, foram faturados 69,4 milhões de reais. A gente está falando de um incremento de quase 20 milhões de reais em apenas um ano. Então, só por aqui a gente já vê que essa molécula ela chama sim a atenção dos laboratórios para desenvolvimento de novas apresentações. Como objetivo para o tratamento utilizando nanocarreador lipídico, nanoestruturado, a gente tem aí basicamente o objetivo de melhorar a permeação e obter uma retenção efetiva desse fármaco no tecido tumoral. Então, com essa imagem aqui é interessante que a gente visualiza algumas possibilidades ao se trabalhar com um carreador nanoestruturado, né? Ainda mais quando se fala desse daqui que ele está na superfície, né? Tem a estrutura acoplada ao ácido fólico. Então, o ácido fólico ele é utilizado nesse caso como um reconhecimento seletivo na superfície do tecido tumoral. E quando ele chega aqui perto, por exemplo, dependendo do nanocarreador que estiver sendo utilizado, ele pode eliminar a droga aqui nas proximidades, né, do tecido tumoral. Ele pode acoplar de forma seletiva ao tecido tumoral, superfície do tecido tumoral e também liberar o fármaco, ou então ele pode acoplar e ser internalizado para dentro do tecido. E lá dentro ele vai liberar de forma seletiva o fármaco, no nosso caso o docetaxel, e aqui a gente tem o melhor dos mundos, onde você vai estar aumentando a permeação do fármaco nesse tecido tumoral que provavelmente já passou por um processo de angiogênese bem efetiva também.
e você vai melhorar muito a retenção do fármaco. Então você vai estar tendo um tratamento mais efetivo. Os resultados obtidos com esse artigo foram através de dois animais, né? Camundongos albinos do tipo Balbicê e coelhos da Nova Zelândia que foram fornecidos pela Shanghai Lab Animal Research Center. Agora aqui nesse slide a gente tentou representar de uma forma mais visual o que seria essa complexação do ácido fólico, do carreador e do docetaxel. Então, como a gente pode ver, aqui na região mais externa desse complexante, nós temos o ácido fólico, que vai ter a função de reconhecimento seletivo com tecido tumoral, e ele vai estar acoplado no carreador lipídico nanoestruturado. E dentro de toda essa estrutura, nós temos o docetaxel, que é o ativo que vai ter a ação antitumoral propriamente dita. Em relação à preparação do carreador lipídico nanoestruturado, que irá transportar o docetaxel, nós temos aqui representada a primeira solução que foi apontada no artigo. Então, essa solução ela é composta por 2 mg de monoestearato de glicerina, 3 mg de fosfatidilcolina, 2 mg de ácido oleico e 3 mg de ácido polietileno glicol folato, que no artigo é apontado com a sigla SAPEG-FA. Esses reagentes, né, foram dispersos em 1 ml de etanol e foram levados então para um ultrassom a uma potência de 400 watts e onde foi aplicada uma pulsação de 2 segundos com descanso de 3 segundos. E esse procedimento foi realizado durante 20 ciclos e lá no final foi obtido então uma solução límpida. Então, depois da primeira etapa, a gente tem aqui a formação propriamente dita da nanoestrutura. Então, essa imagem está um pouquinho mais detalhada do que a primeira, e a gente consegue visualizar aqui que essa estrutura azul é quem está dando o formato da nossa nanoestrutura, né? Essa daqui seria a fosfatidilcolina. E uma vez que ela foi ligada a um polietileno glicol, você passa a ter agora essa estrutura, ela muda a cor, né? Fica aqui na representação ela está vermelha. E nessa estrutura você tem então anexado o ácido fólico. Então o ácido fólico nessa ponta é quem vai promover o reconhecimento seletivo lá no tumor. Então aqui você tem aquelas duas camadas externas mostrada no slide anterior. Lá dentro da nanoestrutura, então aqui pela imagem vermelha, a gente tem a representação do que seria o docetaxel, né, o ativo que seria dispensado preferencialmente dentro do tecido tumoral. Junto com ele, nós temos também lipídio líquido, que seria o ácido oleico, e nós também temos o lipídio sólido, que seria o monoestearato de glicerina. Então, essa aqui é uma imagem adaptada do artigo do Zhang, de 2013. Continuando no tópico da preparação do nanocarreador, a gente tem agora a solução 2, né? Então, fizemos a solução 1, agora a gente vai para a solução 2. Em 10 ml de solução aquosa a 70 graus Celsius, a solução 1 ela foi adicionada de forma constante a 0,2 ml por segundo sobre uma agitação 500 RPM por 10 minutos. Após essa primeira etapa, nós seguimos então para a centrifugação a 20.000 RPM durante 10 minutos novamente
E essa última etapa, ela foi para remover o docetaxel que não havia sido encapsulado. E, e o sobrenadante dessa solução, então, foi coletado, foi estocado a 4 graus Celsius e futuramente ele foi liofilizado, onde foi obtido um liófilo de cor branca. Agora, na etapa de caracterização do fármaco transportado pelo nanocarreador, o liófilo preparado na etapa anterior foi agora dissolvido em acetonitrila e foi filtrado em membrana 0,45 direto em um vaio. Esse vaio, então, ele foi levado para um HPLC da Agilent, modelo 1100, e a separação foi feita em uma fase estacionária também da Agilent, uma C18, e com fase móvel aceto-água 1 para 1, e a detecção foi feita em 230 nanômetros. A morfologia da nanopartícula ela foi realizada com o auxílio de um microscópio de transmissão eletrônica e o tamanho de potencial zeta foi utilizado a técnica de Dynamic Light Scattering, né, o DLS, e foi utilizado um aparelho da Instrument, da Maverick Instrument, o modelo Nano S90. Já na liberação do fármaco, foi feita uma diálise em tampão fosfato pH7, tampão PBS, e foi feita uma coleta no tempo 0, tempo 1, 2, 4, 6, 12, 24 e 48 horas. Em cada uma dessas etapas, o coletado foi liofilizado e analisado por HPLC. Agora a gente entra na etapa de ensaio de estabilidade coloidal e hemólise. Para essa preparação, para essa etapa foi realizada uma recente preparação do nanocarreador, né, transportando o docetaxel, e essa preparação ela foi diluída em tampão PBS na proporção de 1 para 10, e a mudança no tamanho da partícula ela foi registrada utilizando um Zetasize Nano ZS90. Agora, para o ensaio de hemólise, foram utilizadas células vermelhas de coelho e essas células elas foram diluídas em uma suspensão a 2% numa solução salina, tá? Foi preparada a solução 1. O nanocarreador, né, transportando o docetaxel, ele foi adicionado a essa solução 1 a uma concentração de 0,1, 0,25, 0,5, 0,75 e 1 miligrama por ml. Todas essas preparações, então, elas foram incubadas a 37 graus Celsius durante 1 hora. Ao mesmo tempo, foi preparado também um branco dessa solução 1, que foi incubada também. Então, foi uma preparação de branco em água destilada, apenas isso, que foi utilizado como controle negativo para a hemólise. E o segundo branco foi uma água salina, que foi utilizada como um controle positivo para a hemólise. Todas essas preparações elas foram centrifugadas a 3.000 RPM durante 10 minutos e a absorvância do sobrenadante foi determinada a 545 nanômetros. Isso então passa a representar a quantidade de hemoglobina liberada no meio. Já no ensaio de captação intracelular, foi utilizado células de câncer cervical. Essas células foram colocadas em 24 poços, né, uma concentração de 3/10 células por poço. 24 horas depois, o meio foi trocado por soro contendo o nanocarreador com ácido fólico, né, e carreado com cumarina 6. Em paralelo, foi preparado também uma solução com excesso de 1 milimol de ácido fólico, aproximadamente 1 hora antes da adição da nanopartícula. Após esse período de incubação, as placas elas foram rinçadas diversas vezes com tampão PBS
e foram então observadas com um microscópio invertido de fluorescência. Para o ensaio de citotoxicidade in vitro, foram realizadas duas preparações. Uma preparação com o nanocarreador e ácido fólico, e uma segunda preparação do mesmo nanocarreador, só que com docetaxel. Essa preparação, então, ela foi avaliada frente a um padrão MTT, ou seja, metiltiazol-tetrazóleo, e foram preparadas, então, várias concentrações de ambas preparações e foi adicionado um meio de cultura isenta de soro. As células, a uma concentração de 5,10 a terceira células por poço, foram semeadas em placas de 96 poços e cultivadas em 200 microlitros de meio de cultura sem soro, contendo o nanocarreador em branco e o nanocarreador com o docetaxel. Essas preparações elas foram incubadas a 37 graus por um período de 72 horas. Passado esse período, a incubação, passado o período da incubação, os poços eles foram lavados uma vez com um tampão PBS e foi adicionado então 5 mg por ml de MTT em cada poço. Após um período de 4 horas de coloração, os cristais de MTT que foram formados, eles foram então dissolvidos com 150 microlitros de DMSO, ou seja, de metilsulfóxido, e foi feita uma leitura a uma absorbância de 570 nanômetros, utilizando-se um leitor de microplacas da Biorad modelo 680. É exatamente o modelo aí da imagem da parte inferior direita do slide. A partir desses dados obtidos com essa leitura no leitor de microplacas, foi realizado um cálculo e o resultado obtido com esse cálculo foi gerada então a viabilidade celular dessa preparação. A distribuição em vivo das nanopartículas, elas foram avaliadas com camundongos que foram enxertados com a célula de câncer cervical. Então, o ensaio de distribuição tecidual, ela foi avaliada quando esse volume tumoral atingiu cerca de 100 milímetros cúbicos. E os camundongos que haviam sido enxertados com a célula cancerígena, eles foram divididos randomicamente em dois grupos. O primeiro grupo foi o grupo que recebeu o fármaco que havia transportado nanocarreadores ultra pequenos. E o segundo grupo foi o grupo que recebeu o fármaco transportado por nanocarreadores de tamanho grande. Ambos grupos receberam exatamente a mesma dose do fármaco, sendo que 48 horas após a injeção foram realizadas imagens de fluorescências por NIR e esses camundongos eles foram então sacrificados e de cada um deles foi coletado o tumor, o coração, o fígado, o baço, o pulmão e o rim. Essas amostras elas foram então processadas e novamente foi feita uma medição da intensidade fluorescente de cada órgão e do tumor. O ensaio antitumoral in vivo ele foi realizado selecionando-se então camundongos xenoenxertados com tumor de câncer cervical. Então, quando os tumores eles já eram palpáveis e tinham cerca de 70 a 80 milímetros cúbicos. O tratamento ele foi iniciado então com uma solução salina, com o medicamento referência, o Taxotere, e também com docetaxel carreado pela nanoestrutura, com ácido fólico. Ambas formulações contendo medicamento, elas foram administradas a uma posologia de 4 mg por quilo de docetaxel. O tratamento ele foi administrado em dias alternados durante 14 dias.
O volume do tumor e o peso corpóreo ele foi medido antes de cada administração. Ao final do tratamento, os camundongos eles foram sacrificados e o tecido tumoral ele foi submetido à coloração com hematoxilina e eosina e foi então observado em um microscópio invertido de infravermelho. Olá, sou o Bruno, então dando continuidade à apresentação, vamos entrar agora aqui na etapa de discussão dos resultados. Então, a primeira coisa que foi feita foi se determinar qual que seria a massa de docetaxel que seria usada para fazer a conjugação, né, com o nanocarreador. Então, eles fizeram um estudo onde foi feita uma relação entre massa de docetaxel, variando de 5% de massa de docetaxel em relação à massa do nanocarreador, até 20% de docetaxel em relação à massa do nanocarreador. E o que foi feito após essa impregnação foi o que? Eles centrifugaram o material e dosearam por HPLC e quantificaram a massa de docetaxel que não conjugou com o nanocarreador. E eles conseguiram ver, né, como pode ser visto aqui no gráfico, que a partir de 15% de massa de docetaxel em relação ao nanocarreador, não havia nenhuma mudança significativa para o de 5%, de 20%, desculpa. Então, não justificava mais você ter um aumento da massa de docetaxel a partir dos 15%. Então, para esse estudo, essa foi a massa que foi definida como a ideal. Aqui, a título de curiosidade, né, temos a imagem dos nanocarreadores lipídicos aqui com ácido fólico e eles estão nessa escala aqui de 200 nanômetros. Então agora a gente vai falar um pouco da liberação do docetaxel, né? E no artigo eles chamam a entrega do docetaxel no tecido-alvo de entrega bem-sucedida. Então, assim, para garantir que ocorra essa entrega bem-sucedida, o nanocarreador tem que ser estável em ambiente fisiológico e o tamanho da nanopartícula também não pode sofrer alterações drásticas. Então, esses dois fatores, tanto a estabilidade em ambiente fisiológico quanto essa alteração no tamanho da nanopartícula, ela não deve ocorrer de maneira drástica até que o nanocarreador chegue no tecido-alvo. Outra coisa que a gente deve tentar evitar é que ocorra uma perda grande do docetaxel, do fármaco também nesse caminho que o nanocarreador vai trilhar, desde a sua administração até chegar no tecido-alvo. Então foi realizado um estudo de liberação e esse estudo foi uma diálise, foi realizado através de diálise. Então eles tiveram o docetaxel carregado no nanocarreador lipídico com ácido fólico e em um outro estudo com o docetaxel livre. E o que eles puderam perceber foi o que? O docetaxel que estava na nanopartícula, ele teve uma liberação muito mais lenta, se comparada com o docetaxel livre. Então, como a gente pode até ver nesse gráfico do lado aqui, mais ou menos por volta de 24 horas do estudo, o docetaxel livre já estava aqui em 100% da sua liberação, enquanto o docetaxel carregado, o docetaxel no nanocarreador, ainda estava por volta de 68%. Então, o que mostra que ele ainda estava disponível, ele ainda estava liberando, enquanto o outro já tinha atingido a totalidade.
Então, foram realizados alguns estudos para se garantir que o nanomedicamento teria uma liberação controlada. Um deles foi garantir que a nanopartícula teria um tamanho, não teria alterações no tamanho, que ela se manteria estável em ambiente fisiológico. Isso seguindo um dos parâmetros que eles estimaram aqui como sendo um dos principais para se garantir que o medicamento entregue o que ele precisa entregar no tecido-alvo. Então, dentre os 3 itens que eles listaram aqui, um deles que o nanocarregador permaneça estável em ambiente fisiológico. E é justamente disso que a gente vai falar agora. Então, esse ensaio, né, de estabilidade coloidal foi realizado para demonstrar que o nanocarregador com docetaxel permanece estável na circulação. E isso é essencial para que o fármaco chegue na quantidade suficiente no tecido-alvo. E para se estimar, né, para se quantificar essa estabilidade das nanopartículas, elas foram colocadas em solução fisiológica e o tamanho dessas nanopartículas foram monitorados por 48 horas. E após essa incubação, né, no PBS, as nanopartículas carregadas com docetaxel apresentaram mudanças insignificantes em relação ao tamanho inicial da partícula, mostrando que ela é estável em ambiente fisiológico e que provavelmente isso vai auxiliar muito, vai ajudar muito na liberação controlada do docetaxel, o que vai melhorar muito os efeitos antitumorais. Então, como podemos ver no gráfico aqui ao lado, né, houveram algumas alterações pequenas de tamanho no decorrer das horas, né? Mas podemos ver aqui que no final de 48 horas o tamanho da partícula era praticamente o mesmo do tamanho da partícula inicial, foi a primeira leitura que foi feita em 3 horas. Então, insignificante, né? Podemos dizer que o medicamento que o nanocarregador é estável em ambiente fisiológico. Então, falando um pouquinho aqui ainda do tamanho da nanopartícula, né? Vou voltar aqui para essa imagem. Então, temos aqui, né, as nanopartículas e elas têm um tamanho médio de 30 nanômetros e, segundo o artigo, isso pode garantir que elas podem atravessar por múltiplas barreiras, pode atingir diversos níveis de tecido e alcançar os mais diversos alvos tumorais. E essa figura aqui mostra pra gente ainda, né, que a nanopartícula carregada com docetaxel é uma partícula, como eles chamaram no artigo, ultra pequena e tem um formato quase esférico e um tamanho uniforme, um espaço, né, um espalhamento, uma distribuição de tamanho uniforme. E como já falamos também anteriormente, né, nesse estudo foi utilizada a formulação com uma carga de 15% de entrada, né, de docetaxel em relação à massa de nanocarregador. E isso dá pra gente no final aí um nanocarregador com cerca de 3,83% de docetaxel. Outro fator que foi testado a fim de tentar mostrar a segurança dessa formulação foi a hemólise. A hemólise é um dos principais riscos associados à biocompatibilidade de materiais destinados à administração parenteral. Então, ela foi avaliada, né, como já dito, para tentar garantir, mostrar que o medicamento é seguro. Então, essa figura ao lado aqui mostra para a gente, foi feito um teste onde nós fomos aumentando a quantidade de nanopartículas
e fomos avaliando, e fomos não, foram avaliando, né, a quantidade de hemólise. Então, o que eles notaram foi o que? Conforme foi aumentando a quantidade de nanopartículas, a hemólise aumentou. E na concentração máxima testada, que foi de 1 mg por ml, a média final do experimento aponta que a hemólise foi inferior a 2%. Isso, segundo o artigo, pode ser negligenciado, não é algo que deva ser levado muito em conta. E ainda foi sugerido que, mesmo que seja administrado 1 mg por ml de nanopartícula no paciente, devido aos mais variados componentes sanguíneos, barreiras, essas nanopartículas são diluídas e no final a concentração que atingiria o, o tecido tumoral e que por consequência poderia causar alguma hemólise ficaria muito abaixo desse 1 mg por ml. Então, logo a hemólise seria muito inferior a esses 2%. Então ele foi considerado hemocompatível e sendo um nanomedicamento seguro. Também foi avaliado nesse estudo o nível de captação celular in vitro, né, que esse sistema nanoparticulado pode ter. E isso vai dar uma boa noção do quanto de docetaxel que pode ser entregue ao tecido tumoral. Então, já foi relatado anteriormente, né, que esses ligantes de ácido fólico que estão expostos nessa superfície das nanopartículas, eles podem atingir seletivamente os receptores de ácido fólico que são expressos em grande quantidade em algumas células tumorais. Então, para avaliar essa entrega do fármaco, né, essa internalização do fármaco no tecido tumoral, eles colocaram no sistema nanoparticulado cumarina. Então foi substituído nesse teste o docetaxel por cumarina. Cumarina ela apresenta fluorescência, né? Ela é um reagente fluorescente. Então a nanopartícula foi carregada com cumarina e foi incubado em células tumorais HeLa. Então, esse teste foi feito em 2 períodos de tempo, 3 e 6 horas, e a avaliação da internalização do sistema nanoparticulado foi avaliado depois em microscópio de fluorescência. Então aqui a gente pode ver os resultados que eles obtiveram, né? Então foram feitos 2 tipos de estudo. O primeiro, as células HeLa foram incubadas diretamente nos nanocarregadores com cumarina. E no segundo, as células HeLa foram pré-tratadas com ácido fólico e depois incubadas com o sistema com cumarina. O que nós podemos ver aqui em cima é o que? Primeiro, que a internalização do fármaco depende do tempo. Então, quanto mais tempo esses sistemas ficam em contato com a célula, mais ele internaliza. E outro, na questão aqui dos 2 de baixo, que é onde as células HeLa foram pré-tratadas com ácido fólico, é o que? Que a internalização diminuiu, ou seja, elas são dependentes, essa internalização depende bastante dessa interação com os receptores de ácido fólico. Essa situação aqui de baixo, ela é benéfica para o paciente, mais do que a de cima, porque aqui temos uma internalização menor, porém a quantidade de fármaco que internalizou nas células já é suficiente para exercer seu efeito citotóxico, para matar a célula. Aqui o que nós temos é o que?
mais fármaco do que embaixo, porém tem mais fármaco na célula e tem mais do que necessita. Então você diminui a quantidade de fármaco no tecido tumoral. Aqui você mata a célula e mantém o nível de fármaco disponível no tumor maior. Então você tem um efeito citotóxico maior. Então essa situação de baixo, esse pré-tratamento com ácido fólico seria uma condição melhor, uma condição melhor para o tratamento. Também foi realizado um teste que podemos chamar aqui como se fosse o branco, onde as células HeLa foram incubadas com as nanopartículas, em branco apenas nanopartícula com o ácido fólico. E o que podemos ver é que nas diferentes concentrações de nanopartículas, 10, 20, 50, 75 e 100 microgramas por ml, a viabilidade celular ficou perto dos 100%. Então, podemos dizer que esse carreador lipídico não estruturado é altamente biocompatível e tem uma citotoxicidade desprezível. Então, por fim, para os ensaios in vitro, né, o sistema proposto pelos pesquisadores desse artigo foi avaliado em relação ao medicamento referência do docetaxel, que é o Taxotere. Não sei se essa pronúncia é correta do medicamento, tá? Eu procurei, não encontrei. Se estiver errado, me desculpem, mas eu vou chamar de Taxotere. Então, eles foram avaliados em várias concentrações, 0,1, 0,5, 1, 1,5 e 2 nanogramas por ml de docetaxel, e essas concentrações foram incubadas por 72 horas nas células HeLa, com as células HeLa. E o que se pode ver aqui é que em todas as concentrações eles apresentaram praticamente a mesma citotoxicidade. Se olhar aqui, os desvios padrões de ambos, eles se intercalam em vários momentos. Então não podemos nem dizer que são, apesar de aqui existirem algumas diferenças, não podemos afirmar que essas viabilidades celulares aqui sejam de fato diferentes. Então, o que isso responde para a gente é que o sistema encapsulado, ou seja, o sistema proposto pelos pesquisadores, ele pode ser suficientemente liberado e após internalizado nas células e exercer um efeito citotóxico comparado com o medicamento referência. Então, a próxima etapa do estudo foi partir para os ensaios in vivo, né, onde eles realizaram xeno-enxerto em alguns camundongos e fizeram o tratamento, né, com o Taxotere, o medicamento estudo, que é o carreador lipídico não estruturado, e também foi feito um tratamento só com solução salina. Bom, veremos mais para frente alguns gráficos que vão comparar o tamanho tumoral com esses 3 tipos de tratamento e também a massa corpórea do camundongo. Então, segundo, né, o artigo, foi esperado por eles que o volume do tumor dos camundongos tratados com solução salina aumentasse rapidamente, enquanto o crescimento do tumor foi inibido nos grupos de camundongos que foram tratados com o carreador lipídico não estruturado, com docetaxel, e eles foram ainda melhores, tiveram resultados melhores do que o grupo de camundongos que foram tratados apenas com Taxotere. Só para falar em valores, né, o volume tumoral dos camundongos, né, do sistema nanoestruturado, ele
ele variou após o tratamento, né, de 408 milímetros, aí com uma margem de erro aí de 67 milímetros para cima ou para baixo. O grupo tratado com solução salina manteve, né, o tamanho do tumor, ele ficou bem grande lá, 1221 milímetros, um erro para cima ou para baixo de 172 milímetros. E o grupo tratado com Taxotere teve um volume tumoral um pouco maior do que o que foi tratado com o sistema não estruturado. Eles tiveram aí tumores mais ou menos de 657 milímetros, com um erro de mais ou menos 36 milímetros. Outra informação, que o grupo de camundongos, né, que foi tratado com o Taxotere, eles tiveram uma perda corporal significativa de mais ou menos 930 miligramas, e isso prejudicou bastante a saúde deles. E esse evento não foi observado no grupo de camundongos tratados com solução salina e nem no grupo que foi tratado com o carreador lipídico nanoestruturado. Então esse evento, essa situação de perda de massa corpórea foi um evento exclusivo dos grupos tratados com Taxotere. Então, para avaliar a capacidade de direcionamento tumoral e a distribuição dos carreadores nanoestruturados, foram comparados, né, nos modelos com xerim-enxerto, né, de camundongos que sofreram xerim-enxerto. Eles receberam tratamento com sistemas nanoestruturados e os sistemas que não são nanoestruturados, e esse resultado foi avaliado através de uma imagem óptica não invasiva. E o sinal de fluorescência no tecido tumoral é muito maior no grupo que foi tratado com um sistema nanoestruturado do que em relação ao grupo que não foi tratado com sistema não estruturado. Então, a gente pode ver aqui, você tem uma intensidade maior, até uma densidade maior na leitura da imagem do que em comparação a esse grupo aqui. Você tem um pouco mais espalhado, mas uma densidade bem menor do que comparado com esse grupo que foi tratado com o sistema nanoestruturado. E essa intensidade ela foi cerca de 1,37 vezes maior, segundo os pesquisadores desse artigo. E esses resultados eles mostraram que os sistemas nanoestruturados podem ficar retidos especificamente nos tecidos tumorais, e isso foi atribuído às características de direcionamento e penetração facilitadas que esses sistemas têm por seu tamanho reduzido. Então, para concluir, temos aqui esses dois gráficos que são de informações que falamos um pouquinho lá atrás, que vieram daqui, onde nós falamos da perda de massa corporal dos camundongos e do volume tumoral. Então aqui nesse primeiro gráfico temos o volume tumoral, né, que foi medido por 14 dias. Então foram 3 tratamentos com solução salina, com Taxotere e com o sistema nanoestruturado proposto. Então a solução salina, cada dia que passou, subiu mais, como esperado, né? Não tinha nada combatendo o tumor. O Taxotere está aqui, centralizado, ele teve uma inibição em relação ao sistema que não foi tratado, e o sistema nanoestruturado proposto apresentou um resultado melhor que o Taxotere, ou seja, ele
aparentemente é melhor para esse tratamento que o medicamento que já está no mercado, né? Aqui do lado nós temos aquela questão que foi notada, né? Que aqui em vermelho nós temos a massa, né? Massa corporal dos camundongos. Então, os camundongos foram tratados com taxotere e tiveram uma perda grande de massa se comparado com o medicamento não estruturado, inclusive com os camundongos que não receberam tratamento, que foram na solução salina. Eles não tiveram essa perda, então a gente tem um efeito colateral aqui que suprime bastante a saúde. Então, olhando por esses dois gráficos aqui, aparentemente o sistema proposto, né, por esse artigo é bem melhor do que já está aí no mercado. Aqui embaixo nós temos, né, a coloração dos tecidos tumorais com hematoxilina e eosina, hematoxilina e eosina. Então temos aqui uma alta densidade de células, né? O sistema foi tratado com salina, os camundongos tratados com solução salina. Temos aqui uma redução do taxotere e aqui aparentemente com uma densidade menor, até um pouco mais nitidez, você consegue ver as células, né, do sistema que foi tratado com um sistema não estruturado carregado com docetaxel. Bom, visto tudo isso, os pesquisadores chegaram à conclusão que o sistema proposto por eles entrega o docetaxel de forma direcionada aos tumores, possui um tamanho de partícula pequeno, que faz com que ele possa penetrar os mais diversos níveis da camada tumoral. Ele é estável em sistema fisiológico, em ambiente fisiológico. Ele pode se acumular no tecido tumoral, devido muito isso à interação com os receptores de ácido fólico. E em todos os testes realizados, tanto in vitro quanto in vivo, eles conseguiram confirmar que esse sistema proposto possui um excelente direcionamento ao tumor, uma excelente eficácia e uma excelente biossegurança. Em resumo, esse sistema, pelo que foi estudado, o sistema proposto é melhor do que temos hoje em dia no mercado. Então, podemos ver aí a importância de se estudar e de se avaliar esses sistemas não estruturados para esses tratamentos direcionados.